Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um ROI Concast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com o Eduardo Sato. Eduardo aí é o profissional de transformação digital, inovação, passou por várias operações e segmentos diferentes aí no mercado de e-commerce. A gente vai conhecer a história dele, conversar um pouco aí sobre a visão dele, né? Sobre o mercado, desafios e oportunidades. E bora lá para mais um episódio. Fala, Edu. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Segundo episódio você estava me contando. Segunda vez num podcast. Eita, que beleza, hein? Edu, conta pra gente aí, né? A gente tava batendo um papo antes do episódio, né? Um pouco aí da tua trajetória. Passou por moda, hoje na indústria, né? Mas antes de a gente falar disso, vamos conhecer um pouco da sua história. Você também caiu no mercado de e-commerce? Como todos os convidados que a gente tem, né? Caí. Eu tinha em 2007 eu abri um negócio próprio com a minha família. E aí, em 2010, mais ou menos, a gente encerrou a operação por conta da crise que veio. Também e-commerce? Não, ou não? Era um segmento automotivo, não tinha nada a ver com esse universo e nem com o meu background, assim. E aí, com essa tentativa frustrada de negócios, eu viajei para San Diego, fiz um curso de social media lá. Quando eu voltei, eu sou jornalista, né? Então eu já queria trabalhar com essa parte de conteúdo. Eu voltei, no mês seguinte eu entrei num e-commerce que na época chamava Super Exclusivo, que era um clube de compras, igual hoje é a Privalia, foi o Brands Club no passado. Legal. E entrei para cuidar do social media deles, né? Então eu fazia conteúdos e para trabalhar com moda, que eu nunca tinha tido contato também, então eu fazia os conteúdos ali de Facebook, blog, Twitter na época. E aí começou a me despertar um pouco desse interesse, porque era um e-commerce, aí eu descobri que existia um Google Analytics, que existia a forma de fazer patrocinado, tudo que eu fazia nas redes sociais, eu queria saber o que estava gerando de resultado para a empresa, o que tinha mais clique, o que não tinha, e comecei a desbravar esse universo aí de performance. Quando eu vi, em questão de menos de 6 meses, assim, me fizeram um convite para cuidar de toda a parte criativa do site. E logo depois eu comecei a fazer cursos de Google, tudo, e assumi performance também lá. Lá cresci, comecei como analista, virei coordenador, gerente. E aí foi um grupo que não se sustentou, faliu. Tinha outras empresas no grupo que acabou não dando certo. E aí eu fui trabalhar no Shop Together. O Shop Together, quando eu comecei, era praticamente do zero também. Era uma operação muito desafiadora, porque era um e-commerce de moda que trazia várias lojas próprias e dessas lojas próprias montava o marketplace que era o Shop Together, né? Então, eu cuidava da operação ali dessas marcas, então Cris Barros, Trousseau, Lingerie, Mob, todas essas marcas de moda que eram um nicho de luxo, a gente cuidava dessas lojas e plugava dentro do Shop Together e trabalhava a performance por lá. Que legal. E aí, assim, você começou com foco em social media, conectou um pouquinho de performance, Sim. né? Qual que é a diferença básica aí para você das duas vertentes, né? Qual que é o olhar de alguém que vai para um lado mais de social media para alguém que está focado, por exemplo, em performance, em tráfego, em geração, né, de demanda, né? E também como foi isso para você, né? Eu lembro muito, assim, que trabalhar com moda, né, principalmente naquela época, era uma coisa que você tinha que despertar o desejo, né? Então, você tinha que fazer uns descritivos muito bem elaborados. Na época, não existia esses negócios de hashtag, de tag, tudo isso. Estou falando lá em 2011, tá? E a imagem. Então, você tinha que ter todo um conceito criativo para realmente atrair o desejo do consumidor, né? Quando a gente vai para performance, é aquilo, né? Você fica calibrando campanha, você fica vendo quais são as possibilidades, concorrentes, você tem que analisar todo o contexto, não só da marca, mas também do mercado, para você conseguir atuar da melhor forma e ter os melhores resultados, né? Então, eu, quanto criativa, não me importava muito quanto o resultado, lógico. Era importante ter o resultado para a gente saber se estava fazendo certo. Mas ali na performance era o dia inteiro analisando ROI, analisando métricas, né? Então, para mim foi bem bacana ter esses dois caminhos juntos, assim.
E é interessante, né? A gente estava até falando um pouco da indústria, né? Que a indústria, ela tá cada vez mais adotando o e-commerce como canal de venda, mas por muito tempo ela atuou vendendo sem utilizar o e-commerce. Sim. Então o marketing, o que era feito de fato era uma publicidade, né? Uhum. Com foco em alcance, né? Engajamento, percepção de marca, que são outros. O resultado em si não é aquela venda direta, né? Aí você vem pro e-commerce, você tem um canal de venda, ele tem que Sim. vender. Como foi para você atuar nesses projetos onde o e-commerce ele é algo novo para as empresas que você está atuando, né? Uhum. Seja na construção, ou seja na forma de mostrar resultado também para quem está investindo, né? Uhum. Eu trabalhei muito em startups, né? Então, super exclusivo, Shop Together. Logo depois do Shop Together, trabalhei na Solear, que foram 5 anos aí bem desafiadores e gratificantes que eu trabalhei lá. E agora eu estou na GTEx, né, Brasil, com a Casa de G, também trazendo essa inovação para dentro de casa. E para mim, trabalhar sempre próximo, porque assim, quando eu trabalhava no Shop Together super exclusivo, eu tinha que fazer as marcas que já existiam, que vendiam em lojas físicas, estavam com aquele negócio do coquetel, de aproximação de cliente, tudo, começar a se posicionar online. Para elas era tudo novo, Instagram, Facebook e tudo mais. Então, a gente tinha que meio que, não era doutrinar a palavra, mas criar caminhos para que aquelas marcas compreendessem o que era o digital, né? Então, Perfeito. o principal trabalho que eu tive nesse período, assim, era realmente fazer com que a marca entendesse o valor que ela estava fazendo de investimento, o que tinha de agregar já se falava um pouco do omnicanal, tudo, mas era explicar para elas que era uma experiência completa, né? Você tinha que conectar o online com o físico e tudo mais. E na Solear foi muito isso. Eu trabalhei muito próximo do investidor e da dona. E eu tinha essa missão mesmo eu tinha dor de dono mesmo, assim, né? De tipo, esse é o case da minha vida, eu preciso fazer com que isso performe, que isso aconteça. Então, eu estava muito ali junto para ajustar tudo, né? Desde do produto porque a Solear era uma confecção própria, né? Então, qual que era o produto que ia performar melhor, se aquela Perfeito. cor. Então, eu trabalhei um pouco desse lado comercial também e ajudando bastante. Agora, na indústria... Hoje, na GTEx, eu lembro que quando eu fiz a entrevista, a minha atual CEO falou para mim, eu preciso que o profissional venha para dentro de casa e nos ensine a trabalhar com digital. Traga essa realidade para dentro da indústria, porque a gente não tem essa visão. Uhum. Né? Então, a GTEx tinha um site institucional, lá mostrando todas as marcas, a Babysoft, a Urk, Hyperclean, a UF, entre outras, mas não tinha um trabalho de digital, né? Tinha um Instagram ali sendo feito, né? De alguma forma... Tem a presença digital, mas não necessariamente... Não pensada para aquilo. Entendo. Né? Eles tinham que estar presentes, era mais ou menos isso. E aí, quando eu vim para a empresa, eu meio que trouxe um pouco disso, até mesmo na operação da indústria como um todo, né? Tive que atuar muito. Quando eu entrei, o meu principal desafio foi a logística, assim, né? Então, só para contextualizar um pouco, posso entrar já no assunto da Casa de G? Sim, claro. A GTEx adquiriu uma empresa que era a Hyperclean, e a Hyperclean tinha um site já que já existia. E o Trade assumiu esse site, e ele já vendia ali, fazia uma receitinha, não era muito expressivo, porque, né, a GTEx é uma empresa hoje de 1 bilhão, então não era uma receita muito expressiva, só que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, saiu de R$70 mil e pulou para R$400 mil de venda, em questão de uma semana. Meio que aquela movimentação da demanda ser direcionada ali, porque não tem como comprar de outra maneira, né? E todo mundo precisava de produto de limpeza, a Hyperclean era uma coisa que de fácil acesso, porque são panos umedecidos para desinfetar essas coisas, então explodiu de vender e não tinha equipe, não tinha quem fizer, não tinha nem produto direito para enviar para esses consumidores, então deu problema no contrato do correio, deu problema com o cliente, deu problema internamente porque o pessoal da logística fatura em caixa, né, na GTEx, e teve que pegar um produto de dentro da caixa, embalar para mandar. Então, para eles era uma coisa muito surreal.
E aí, quando eu entrei, eles já estavam mirando esse mercado online. E aí criaram um conceito novo que seria a Casa de G. Então, é DG justamente para não ter gêneros. E para você alcançar um público do Brasil, né? Porque é muito de painho, de maninha. Então, a gente quer ser o DG. Então, a gente tenta ter essa proximidade. E aí eu trouxe esse conceito para dentro da empresa de vender todas as marcas do grupo dentro da Casa de G e faturar uma unidade. Então, o fiscal estava acostumado a fazer 1 milhão com algumas notas fiscais, porque é o faturamento da GTEX. E eu tive Um que... único pedido, às vezes, com maior Chegava volume, isso. né? E eu cheguei para fazer esse 1 milhão fazendo 7 mil, 8 mil notas. Então, para o fiscal foi um desafio, para o financeiro foi um desafio, para a logística foi um desafio, para o próprio TI, até arrumar todas as conexões, né? Então, ERP, plataforma... CRM. Houve a necessidade aí de abertura de outra empresa, outro CNPJ? Teve que abrir um CNPJ para poder fazer essa distribuição. Então, hoje a Casa de G tem um CNPJ próprio. Porém, a estrutura é toda da GTEX mesmo. Legal. A gente teve um convidado aqui que teve uma experiência similar, né? Foi o Vinícius. Ele estava comentando na época que ele atuava na Unijet, né? Que é uma indústria que eles tiveram que fazer essa abertura de uma empresa só para o e-commerce por conta de custo também. Se tornava muito mais competitivo. Ela está separada da indústria em relação a impostos e tudo mais. Acho que esse é um ponto importante, né? E aí, pegando esse desafio, né? A tua CEO chegou ali e falou que ela precisava trazer esse conhecimento para dentro. Fora a ferramenta, fora a logística, o marketing, o que seja, tem a questão de o time, né? As pessoas que atuam no e-commerce, tem ali um desenho organizacional que é um pouco diferente da indústria, né? Essa fase, como que está sendo, ou se você já passou por ela, né? Foi o meu primeiro desafio dentro da empresa mesmo, mostrar que quem tem cabeça do digital, varejo, é diferente de quem é comercial e trade de uma indústria, ainda mais de uma indústria, né? Certo. Então, eu tive que trazer toda essa bagagem. Então, hoje eu tenho um time já mais estruturado, eu tenho uma logística própria, um galpão próprio, uma agência só para a Casa de G, então é apartado. E eu tô muito próximo, né? A minha diretoria acaba sendo a mesma da do marketing, então eu tô muito próximo do marketing também, o pessoal que cuida de produtos e tudo mais. E como a minha atual diretora veio do trade, né? A minha head veio do trade, isso acabou me ajudando muito, porque ela tem toda essa visão do comercial, de como que faz a penetração, como que vende esse produto, porque pensa, eu vim da moda, era um produto que você tinha que criar o desejo. Então, você trabalhava muito o desejo, a imagem descritiva, as pessoas que usavam tudo para gerar a compra. Hoje eu trabalho com produto de primeira necessidade. Quem que não precisa de um lava-roupa, de um desinfetante dentro de casa, né? Então, eu tenho que trabalhar com concorrência, com preço, com melhores oportunidades. É muito diferente. Então, a Pri acabou trazendo muito isso para mim e eu acabei ajudando muito ela para fazer esse desenvolvimento. Então, hoje a gente trabalha numa célula que a gente chama de Lab, que é justamente fazer essa inovação e transformação digital dentro da GTEX. Então, todos os projetos que precisam de um desenvolvimento de TI, de alguma coisa voltada para canal e tudo mais, a gente está atuando junto. Então, tem projetos aí que vão desde essa digitalização que a gente está fazendo até pensar em como ajudar o marketing a criar um desejo no online para poder reverberar isso comercialmente para o time de vendas. Legal. E como que está sendo também a questão de gerir os canais sem causar um atrito, né? Que eu acho que essa é uma dor comum na indústria, né? Pô, ela cria ali o canal direto dela, ela tem que, né, talvez comunicar, né, passar uma conscientização para que isso não gere ali um atrito, um desconforto, mas enfim. Como é isso para você, né? O que você vem fazendo aí no dia a dia? Como a pandemia acelerou muito, acho que todos os canais, todos os varejistas também, né?
Então, isso veio que meio a meu favor, né? Quando eu entrei na empresa, a vontade da minha diretora executiva, que era a Thalita Santos, hoje a nossa CEO, ela tinha esse desejo de fazer com que o digital fosse representativo, que tivesse essas trocas com o comercial. Então, isso ajuda muito, ter a liderança ao seu lado para te ajudar com isso. E como os grandes varejistas já estavam se posicionando online, então a gente tem que chamar o time comercial para próximo, chamar essa galera, né, para próximo, para poder desenvolver esses canais, né? E mostrar para eles com dados que, às vezes, uma inovação do grupo, ele demora muito mais para entrar comercialmente, né? Pelas vias comuns, sendo que o online a gente já pode fazer essas experimentações e validações em questão de semanas, meses, né? O que às vezes demora um ano para você introduzir um mercado em gôndola, no online você já consegue ter essa validação e tudo mais. Então, pegando esses dados, como a Pri já vinha de trade, já tinha toda essa bagagem, então a gente chamou muito esse comercial para o nosso lado, trouxe dados para eles e foi trabalhando as inovações para que eles também pudessem abrir portas aí, né? Então, foi um trabalho bem desafiador. Essa inserção que você falou no físico, é o ciclo de venda? Demora... Sim. Às vezes você tem negociação aí que leva um ano para você entrar no... Porque como acontece, né? Normalmente, tem a inovação da empresa, um produto novo... E aí ela é apresentada numa feira, normalmente, para os clientes, né? E até para o time de vendas. E aí o time de vendas tem que fazer todo esse preparo, porque, né, hoje um varejista, né, um atacarejo da vida, eles têm espaços para as marcas, né? Então tem que tirar um SKU para colocar um outro, e, enfim, para a gente poder ampliar a nossa gôndola ali. E aí demora muitas vezes esse tempo de maturar, de fazer... Então começa com pedidos pequenos, não tem muita essa penetração. Então ele demora muito mais. Às vezes você faz a apresentação na feira, aí vai tirar o pedido, vai produzir para entregar. Isso já foi 4, 5 meses, mais ou menos. No online não, né? No online você lança, tira a foto, põe lá e vai. A gente fez uma apresentação agora na APAS, agora em maio, de novidades da GTEX, e a gente já ativou no canal online e nos retail media, né? E a gente já está performando bem os produtos de lançamento. Que legal. Então isso acaba virando dados até pro nosso comercial para falar que está tendo uma boa aceitação, de que o preço de repente não precisa ser aquele, pode ser um outro. Então a gente está tentando trazer essa inteligência para dentro da empresa também. Legal. E quais são, pensando na indústria, né, e no e-commerce, quais são os canais de geração de demanda validados aí na sua visão para esse modelo de negócio? É Google, é Marketplace também em paralelo, anúncios nos marketplaces, anúncios nas mídias sociais. Quais são os principais canais aí que são importantes? Para a gente hoje é o Google e Marketplace. O Marketplace, o Mercado Livre, Shopee, por exemplo, a gente vende muito bem. A gente tem uma aceitação e penetração nesse mercado muito boa. A gente tem produtos na Shopee, por exemplo, que dentro da categoria a gente é o líder de vendas. E na Shopee, no Mercado Livre, muitas vezes a gente está entre os top 3 todas as semanas, assim, com os nossos produtos. Que legal. E operando quanto tempo já? 1 ano e meio. Nossa, 1 ano e meio já conseguiu galgar bem. E é interessante, né, Edu? A gente vem acompanhando a evolução das mídias dentro, né, desses ambientes, né, dos marketplaces. Não é tão novidade assim, mas quando você pega ali para trabalhar a parte de mídia, você pega a Shopee, por exemplo, o mecanismo dela de publicidade é literalmente similar ao do Google. Você consegue comprar palavra-chave ali, termos, né, fazer os displays. E eu vejo que a maioria dos marketplaces, eles estão indo por esse caminho, né? Então, antes para você fazer os anúncios era um manual, né? Você pegava o Media Kit ali do marketplace, tinha que fazer ali, né, enviar e tal. Agora tem tecnologia inserida similar a qualquer mídia, plataforma de mídia. Isso, na sua visão, é algo positivo? É algo que te ajuda no dia a dia? É relevante em relação ao custo? Porque você tem a comissão, mas você também tem um investimento de mídia ali dentro, né? Como é isso para você?
Para algumas empresas eu acredito que fica um pouco mais apertado se a margem é apertada, né? Mas acho que talvez a indústria você não sinta isso ou sente também. Sinto, não é a principal dor que a gente tem, Aham. mas a GTEX ela é muito pautada em, a gente chama de ganho, né? Que é a margem, né? Pro mercado. A gente é muito pautado em cima disso. Como eu pulo, né? Uma fase e já vou direto para o varejista, então eu tenho um ganho um pouco melhor, onde eu consigo essa gordura muitas vezes para poder fazer esses investimentos. E dentro da indústria, dentro da GTEX hoje, né, a gente gera o nosso próprio recurso. Então, tudo que a gente acaba fazendo de venda e resultados, a gente reinveste e a gente escolhe esses canais. Então, por exemplo, Legal. hoje na Shopee a gente já tem uma parceria muito sólida, né? A gente se não for o principal seller, né, dentro da nossa categoria, a gente vai virar com certeza, porque a gente está muito próximo, a gente está fazendo grandes investimentos lá nessa questão de patrocínio mesmo e tudo mais, porque a gente vê o resultado acontecendo. Legal. Então, desde a gente investe lá a cada R$1, a gente tem um retorno, às vezes até de 15. Então, a gente tem um bom resultado lá, mas é tudo isso que você falou, né? Lá no comecinho, foi fazendo manualmente, começou Sim. com investimento pequeno e tudo mais. E a gente analisa tudo isso por conta dessa margem que não pode ser perdida, né? Porque o nosso produto já é um produto barato, tem um frete que é o desafiador, né? Porque eu vendo na Shopee, o meu top item é um lava-roupa de 5 litros. Então, ele já é pesado. Só que com a facilidade da Shopee ter esses fretes grátis, acaba ajudando bastante a gente, né? Nessa questão de fazer as experimentações. Aí, no caso, faz sentido, agora a questão da operação, vocês cuidam do processo de envio também? Ou vocês usam a estrutura também dos marketplaces para isso, né? A gente no Mercado Livre tem o fulfillment, né, deles, então a gente só faz o envio para eles e é uma loucura para a gente Como poder... é isso? É muito... É complicado, porém para a gente acaba sendo vantajoso porque o volume é muito alto, né? Só que a gente apanhou muito nessa questão de conciliação fiscal, principalmente, né? Porque como eles ficam, né, com o fulfillment... Você quer que explique um pouquinho? Pode fazer um geralzão para o pessoal. Para quem tiver curioso para entender, o Edu vai passar aqui para a gente. O fulfillment no Mercado Livre funciona como se fosse a nossa operação dentro do Mercado Livre. Então, a gente abre como se fosse um CNPJ dentro do CD deles, a gente emite um certificado, tem uma série, um galpão, tudo voltado só para Mercado Livre. Então, o Mercado Livre, ele mesmo movimenta o nosso estoque, faz as vendas, evolução, sabe? Ele cuida do todo para a gente. Então, a gente faz um envio semanal para eles de mercadoria, eles fazem o recebimento e aí eles distribuem entre os CDs deles. Só que toda essa distribuição gera uma nota de transferência, uma nota de retorno, uma nota de venda. Então, para a gente, pensa, a GTEX estava ali, só fazia nota de retorno uma vez, quando precisasse muito, algum lote deu problema, alguma coisa, e toda hora o Mercado Livre está emitindo nota de retorno, porque precisa fazer o retorno para poder fazer a venda. E aí teve todo esse trabalho, a conciliação financeira, a conciliação fiscal, para a gente foi muito mais desafiador do que fazer a operação em si engrenar. Poxa, que legal. O que você enxerga como pontos positivos nesse modelo de operação e pontos desafiadores, né? Porque tudo tem um lado bom e tem um lado que não é tão bom, e aí a gente vai equilibrando as coisas, né? Quais são eles na sua visão? Na minha visão, hoje, quanto à Casa de G, essa parte de penetração e de conseguir fazer com que os nossos produtos que têm um valor, um ticket médio menor, tenha vantagens comerciais para chegar no consumidor que a gente precisa. Porém, para a gente, como se fosse um nosso começo. Então, é meio que uma construção de marca e relevância. Porque quando o cara compra lá na Shopee, a gente manda na nossa caixinha, com as nossas experiências, a gente faz todo um trabalho para a pessoa ter uma experiência bacana, né? Porque produto de limpeza você compra no mercado é pesado para você levar para o carro e tudo mais. Então, receber na sua casa é muito mais simples e prático, né? Uma vez que você confia na marca, vê que é o melhor preço, tudo, você acaba se aventurando. E a GTEX tem essa validação. Uma vez que você experimenta, você se surpreende e acaba ficando.
Então, para a gente, esse é o maior valor. A gente consegue ter nosso produto aí para muita gente, usando as vantagens comerciais desses lugares e criando Legal. a nossa relevância digital. E a gente sente que a Casa de G está crescendo legal assim no nosso canal próprio, justamente por conta desse trabalho que a gente vem fazendo nos marketplaces. Poxa, que legal. E aí, vindo um pouquinho para o site, eu imagino que tem uma concentração em Google por natureza do Sim. produto que você tem, que são produtos de necessidade, Sim. né? É um nível de concorrência alto? É algo que você tem que ficar ali, poxa, o CPC não tá tão bom, tá caro, tá baixo. Como que é essa dinâmica? Agora, olhando para o canal próprio, né? Felipe, no nosso canal próprio, a gente performa muito bem as inovações do grupo, né? Os produtos que são diferentes, a própria Hiperclean, né? E com isso, o nosso ticket médio acaba sendo um pouco mais... acaba sendo até o dobro do que a gente pratica. Vocês fazem então uma separação, por exemplo. Sim. Lá no Marketplace você tem uma parte do seu portfólio e no seu e-commerce, no seu site, outros tipos. Nos marketplaces, os meus itens pequenos, né, que tipo desinfetante 500 ml, essas coisas, eu não trabalho por conta do valor que Certo. muitas vezes é menos de R$5, nem compensa estar lá. Mas eu ofereço nos marketplaces também esses outros produtos, porém não são eles os que melhor performam como é no meu canal. Hoje está mudando um pouco. Mercado Livre e a Shopee, por exemplo, está vendendo muito o meu produto, que é o Sem Passar, que é um produto Legal. que ajuda a desamassar a roupa sem precisar passar. E ele, no meu canal próprio, ele sempre foi o melhor item. O lenço seco eletrostático da Hiperclean também sempre foi o melhor. E hoje já está performando melhor também no Marketplace. Mas a minha cesta dentro da Casa de G, do nosso canal próprio, ela é muito maior, né? Enquanto no Marketplace eu vendo 2, 3 produtos, na Casa de G eu vendo 7. Então isso Legal. acaba me dando um pouco de credibilidade, né? Porque o cliente está vindo, está procurando a gente através dessas inovações, desses produtos que têm um valor agregado melhor. E aí o Google acaba me ajudando nisso, né? De conseguir trazer esse público e as marcas que já são conhecidas, né? Então, no começo a gente demorou mais de 6 meses aí para regular o nosso ROI, principalmente no Google. Foi então 6 meses aí investindo para gerar tráfego através dessa mídia até chegar num indicador positivo. Sim. Então deu, de certa forma, no começo deu um prejuízo Deu. até estabilizar. A gente precisou calibrar muitas campanhas, a gente a gente pegou tudo que a gente tinha dentro de casa, tipo fotos, descritivo, Certo. todas essas questões, até mesmo o site mesmo, né? Então, como é um desenvolvimento próprio, a gente não tem loja de mercado, né? Plataforma de mercado. Então, para a gente foi uma curva de aprendizado, a gente demorou basicamente 1 ano aí para a gente conseguir engrenar e hoje falar que a gente está com ROI positivo, que a operação está mais saudável e tudo mais. No caso, né, você estava comentando desse prazo aí de conseguir estabilizar. Isso eu enxergo também que é uma dor incomum, né, de várias empresas. Então, começa a se investir, algumas levam uns 6 meses, algumas levam aí cerca de 1 ano para chegar num determinado resultado, né? Mas acho que o mais importante, pegando um pouco do que você falou dos 6 meses, eu acho que é essa dinâmica de entender que leva-se um tempo até aquele canal ganhar um tamanho, né, de vendas, por Sim. exemplo, ali um volume de vendas, desculpa. Isso estava bem alinhado com a gestão da tua empresa? Tava. No começo assustou um pouquinho Aham. de trazer os volumes, né, de investimento, mas foi uma coisa que tudo que você tem dados é mais fácil, né? Você conseguir exemplificar e como a curva estava acontecendo, vinha acontecendo e a gente fazendo também essas calibragens muito próximo, né, da agência, tudo. Aham. Então ajudou bastante a gente a consolidar isso. Legal. A parte de tecnologia, né? Se eu for comparar a moda, onde você passou, e agora numa indústria, né? São as mesmas tecnologias no seu dia a dia que te ajudam? Ou existem ferramentas mais específicas para o determinado modelo, né? Existe
O que você vem testado aí ao longo do tempo que vem funcionando e ajudando no seu dia a dia também? Hoje eu consigo fazer um paralelo dessas tecnologias, principalmente do que a gente tem aí de mídias pagas, né? Então, o Instagram demorou para a gente conseguir começar a fazer investimentos que dessem retornos. E eu comecei a trabalhar muito essa questão do marketing de comunidades, né? Então, hoje a Casa de G tem as nossas... a gente fala que são as nossas melhores amigas, né? Que acabam mostrando o nosso produto, que acaba fazendo essa propaganda pra gente. E a gente sempre tem postagens dela no nosso feed, assim. Então, eu trouxe um pouco... É o quê? É um grupo de influenciadoras? Que legal. Então, a gente trabalha muito essa questão, né, dentro da Casa de G, delas fazendo a amostragem do produto, falar sobre a sensação do cheiro, da experiência de receber o produto em casa. Legal. E isso acaba gerando um pouco de desejo de conteúdo também para quem vê. Porque, às vezes, o Sem Passar, por exemplo, é um produto que a gente precisou mostrar muito nas nossas redes sociais, que era um produto que realmente funcionava. E isso está reverberando, acaba virando vídeo dentro do nosso site, então acaba fazendo bastante coisa nesse sentido. Só que na indústria, hoje, nesses produtos que a gente tem de primeira necessidade, a gente faz muito mais análises, então de CRM, de precificação, de competitividade, do que na moda. Porque na moda você se posiciona e esse é meu preço, esse é meu jeito de trabalhar. Tipo, uma hora que você tiver oportunidade, você vai comprar minha bolsa, minha roupa. No nosso caso, não. A gente tem que ter preço, a gente tem que analisar se o vizinho está fazendo igual, está fazendo diferente e tudo mais. Eu ainda tenho esses canais, né? Porque eu tenho tanto o marketplace, que eu já vendo dentro com o meu canal, mas eu também tenho os meus varejistas que estão vendendo também digitalmente o nosso produto. Imagino, e aí essa questão de preço, ela se torna um ponto muito dinâmico, né, no Sim. dia a dia. Isso você que precisa fazer, tem uma área que te apoia, tem ferramentas que você costuma usar para monitorar competidor, como que funciona hoje? Sim, a gente tem ferramentas de monitoramento. A gente seleciona lá os players que a gente quer ficar, porque a gente sempre quer ficar num preço que compita, né, com o nosso varejista, mas a gente não quer ter o melhor preço sempre, porque acaba tirando um pouco do viés comercial, né, do produto. Entendo. Mas a gente cria gatilhos também dentro da nossa base, né? Então a gente acaba criando kits, a gente acaba criando promoções de tipo, compre 4, pague 3. Então a gente consegue balizar, né, nossos produtos para conseguir chegar no melhor preço, na melhor oferta, de uma forma que não seja tão agressiva, para competir com os nossos clientes também, né? E a decisão, você falou da plataforma, né, de e-commerce aí da empresa, ela é própria? A decisão de ser própria teve algum motivo específico? Ou uma análise, né, de vocês às vezes verem, poxa, é uma oportunidade melhor tentar desenvolver aqui. Porque própria e talvez não um SaaS, no caso de vocês, Sim. né? Eu sempre trabalhei com... o Shop Together era desenvolvimento próprio, né? Então, eu já tinha essa facilidade de trabalhar com esse sistema. E quando me chamaram na GTEx, o projeto Casa de G já estava pronto. Entendo. Então, eles precisavam de alguém para pilotar o projeto, porque eles tiveram que fazer o e-commerce acontecendo ao mesmo tempo, fizeram todo o branding... E eles chegaram nessa conclusão por conta de investimento e porque a ideia principal de ter o e-commerce próprio é fazer com que esses dados desses consumidores virem dados e inteligência para o nosso time comercial. Legal. E fazer isso com uma plataforma própria, a gente teria que fazer outras conexões com outras plataformas, com outras ferramentas, que aí precisaria de mais tempo para poder gerar esses dados, né? Então, a gente já fazendo tudo internamente, o nosso time de desenvolvedores já foi fazendo todo o nosso e-commerce, preparando para virar dado também internamente. E todo mundo fala, né? A Pri, a Thalita mesmo, a gente fala, nossa, a gente é muito corajoso porque
fazer uma plataforma própria dentro de uma indústria, com um RP que não é nativo do online. Então, a gente foi muito corajoso nesse sentido. Só que eu fui corajoso e meio, né? Porque eu entrei já com o projeto pronto. Ó, essa é a plataforma, tá aqui, opera ela, né? Entendo. Porque assim, a gente tem ali, a gente sabe que tem no mercado já um certo kitzinho de ferramentas que a maioria das empresas vão usar dependendo do tamanho dessa empresa, né? Seja plataforma. Hoje, eu acho que avançou muito aí, se a gente pegar uma janela de 10 anos, né? Você pega uma plataforma hoje, seja uma loja integrada, uma nuvem shop, né? Que antigamente se posicionavam como entradas, né? Mas hoje também tem versões, né? Da nuvem, por exemplo, que é mais enterprise. Mas você vê o leque de opções, né? Hoje você tem uma série de integrações prontas, nativas. Eu vejo que a questão também da inteligência artificial, né? Conforme ela vai evoluindo, vai ajudar muito no desenvolvimento de novas soluções. E eu enxergo que, assim, embora, né, o e-commerce não seja só o site, né, é uma operação por detrás para rodar bem. Hoje, para iniciar o canal digital, eu vejo que é muito mais rápido do que há 10 anos atrás. Sim, com né? certeza. Eu vejo essa mega evolução. E assim, hoje, qual que é o maior desafio para você na indústria? O que você enxerga? Poxa, ó, eu tenho essa missão aqui que já foi alinhada lá com a minha CEO, mas tem esses desafios na frente que a gente vai tendo que passar aí um a um. Qual que é um dos maiores aí, se você puder listar? Hoje eu tenho a parte comercial muito como meu desafio, assim, né? Então, trazer mais receita mesmo, ser mais representativo dentro da empresa, né? Tipo, a GTEX hoje é uma empresa já de 1 bilhão e eu, no meu e-commerce ali, eu represento 1%, então eu sou aquele primo pobre, né? Então, fazer essas conexões, trazer inteligência para dentro da empresa e fazer com que todos pensem também como o digital como uma solução e facilitador até do trabalho, né? Então, por exemplo, fazer um B2B, fazer uma régua de relacionamento voltada pro varejista, não só para o consumidor final, né? Então, esses são os nossos desafios que eu encaro como vai ser o meu próximo grande case, assim. Eu tenho muita paixão por esse projeto e eu acho que a gente vai fazer um trabalho bem legal aí na indústria. Que legal. Em breve você acha que sai aí uma versão B2B também do e-commerce? Para dar apoio? A gente está tentando viabilizar isso. Então, a gente está estudando as melhores formas de fazer isso, tanto quanto plataforma também quanto comercial, e trazer o time comercial para próximo dessa transformação e gerar ferramentas para que facilite o trabalho deles também, né? Porque, queira ou não, o varejista também tá se modificando, né? A forma como ele vê produto, a forma como ele desenvolve pesquisa, né? E tudo mais, degustação mesmo, experimentação. Então, tá mudando também um pouco. Então, a gente precisa trazer isso um pouco para a realidade próximo, né? Esse é um ponto aí até que eu vejo, né, Edu, por exemplo, a questão da evolução aí das pessoas que estão assumindo, né, o varejo. Né? Então, se você parar para pensar, conforme a geração dos consumidores finais ela vai avançando, quem está tocando os negócios também vai avançando. E eles são mais digitalizados, né? E aí eu vejo essa oportunidade também que existe da indústria aperfeiçoar a comunicação dela com a sua base de clientes B2B. Né? Então, a questão do e-commerce B2B eu enxergo como um canal a mais que a empresa tem para facilitar para aquele cliente que sempre compra dela, né? Eu acho que isso é mega importante para uma operação. Eu vejo que uma outra vantagem que o e-commerce B2B tem também é a questão da fidelidade, né? Ou seja, a fidelização daquela base de clientes, ela tende a ser um pouco maior, às vezes, do que um e-commerce B2C. Né? Então, são maneiras, né, de a gente tornar a venda e o processo de compra daquele comprador mais fluido. Né? É o que eu tenho visto no mercado. Né? E aí, pegando um pouco aí do que você tem visto, né? Teve o evento recente aí da VTEX Day, daqui a pouquinho já tem do e-commerce Brasil também. Né? O que você tem visto de diferente? O que você acha que realmente pode fazer diferença no dia a dia de alguém que está gerindo, que você tem presenciado aí nos eventos, né? Dos eventos, assim, o que eu estou trazendo muito de conhecimento para dentro de casa é esse lance das inteligências artificiais, né? De estar atuando em conjunto com a operação, né? Não de uma forma de substituição, mas de
de provocar mesmo, né? Perfeito. O como você vai trazer dados, o como você vai trazer novas formas de gerar algoritmos para as plataformas, né, de performance e tudo mais. E como auxiliar as empresas a fazer esse crescimento que hoje em dia é latente, né? Todo mundo tem que ter a presença digital, tem que ter esses canais de vendas, né, abertos e bem estruturados para que ela não seja uma empresa mais perene e não uma empresa que fez um barulho e de repente sumiu aí do mercado, né? Legal, eu vejo essa questão da inteligência artificial um ponto importante também, e também vou acompanhando muito a questão do desenvolvimento das pessoas dentro das suas operações, né? Então, eu enxergo da seguinte forma, né? A tecnologia ela chega para ajudar a gente, mas ao mesmo tempo que a gente tem muita ferramenta e muita tecnologia, isso vai forçando com que a gente tenha que estudar o tempo todo, né? Cada vez mais. E óbvio, filtrar para ver aquilo que faz diferença, né? Para a operação que a gente atua, né? Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante aí. Agora, falamos de desafios, né? E daqui para frente, né? O que o Eduardo tá enxergando aí? Onde o Eduardo quer chegar daqui para frente? Qual que é o teu objetivo aí, Edu? Eu quero trazer muito esse case de ampliar os canais de vendas da GTEX, a presença digital. Então, a gente já, por exemplo, eu tô atuando muito em conjunto com o pessoal do marketing para trazer um pouco dessa inteligência da presença de redes sociais, de criar produtos que tenham uma experimentação primeiro no online e tudo mais, para a gente gerar dados e criar essa inteligência de mercado dentro da empresa mesmo, né? Então, facilitar o trabalho de todo o time da empresa, né? Não só do comercial, mas ajudar com a transformação e trazer inovações de mercado que possa ajudar toda a empresa a evoluir. Então, e aumentar aquele sharezinho de 1%. Eu quero ficar para grande. Para uns 5 ou 10? Eu quero 10% fácil. Eu queria muito chegar nessa representatividade logo, assim, de 10% do faturamento da empresa. Eu acho que a gente está fazendo um caminho bem legal aí de representatividade dentro da empresa. A empresa já está conseguindo enxergar o canal digital como um amigo, um aliado, né? Então, a gente já está criando aí um novo case dentro da empresa que eu acho que vai ser bem legal. Legal, Edu. Edu, a gente está chegando no finalzinho. Eu gosto muito sempre de pedir para o nosso convidado deixar aquela mensagem final aí para os profissionais que estão assistindo a gente, né? Seja os gerentes ou os empreendedores que estão querendo investir, né? No canal digital. O que você deixa como uma dica aí final aí para a galera que está assistindo a gente? Felipe, eu gosto de falar muito que hoje um gestor de e-commerce, ele tem que ser, além de ser generalista, ele tem que ser uma pessoa curiosa e que goste de inovação e desafios. Não adianta chegar com aquela gestão de que vou fazer o ROI daquela melhor forma. Não, tem que entender toda a operação, tem que atuar junto com os colaboradores, né, com os analistas, especialistas e agências também, né? Então, tem que ter essa bagagem, né, de ser generalista e ser curioso. É o que você falou, tem que estudar sempre, tem que ter tudo, porque as tecnologias estão mudando. A todo momento a gente tem uma nova adaptação para o Instagram, para o Google. Agora o GA4 está vindo né, para mudar um pouco a nossa visão de como a gente metrifica algumas coisas e até deixar mais livre, né? Então a gente tem que ter essa curiosidade. Sim. A gente tem que atuar em todas as frentes. Não adianta eu ser muito bom. Lógico, a gente sempre vai ter um skill mais desenvolvido do que outro. Mas a gente sempre tem que estar sentindo a dor e não só jogar, né, para frente o negócio, porque senão você só vai ser mais um e não vai ter nunca o seu diferencial, né? Legal, então buscar diferenciação, estudar e ter curiosidade, sempre, né? Sempre. E se aperfeiçoar. Faz todo sentido, Edu. Edu, obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito legal gravar com você. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, não deixa aqui de deixar o teu comentário, o teu like, se inscrever no canal. Mas falta mais um ainda, Edu. Como que o pessoal se conecta com você? Quais são os canais? Eu tenho o LinkedIn, que é o Eduardo Sato, então é fácil de me achar por lá. E o meu Instagram é Cadu Sato, K-A-D-U, Sato, S-A-T-O. E o meu e-mail, enfim, no LinkedIn eu sou bem acessível, no Instagram também. Quem quiser conversar, bater um papo, estou disponível. Fechou. Sigam o Eduardo, tá? Bate um papo com ele lá.
que de fato aí, ó, é muita experiência, como a gente falou. E assim, o nosso objetivo aqui é sempre trazer esse conteúdo para a galera que acompanha a gente. Pessoal, agradeço novamente, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Eu desejo sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Obrigado, pessoal.